Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o bloco de cultura, temos a satisfação de receber como convidado o escritor, poeta e letrista residente em Niterói, Paulo César Coelho. Boa tarde, Paulo César Coelho. É uma grande honra tê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, telespectadores da UniTV. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Prazer é todo nosso. Para a gente conhecê-lo melhor, quem é Paulo César Coelho? Por favor. Eu sou niteroense da Gema. Nasci, cresci, estudei, me formei e casei em Niterói. Sou médico veterinário formado pela Universidade Federal Fluminense e diretor da Clínica Veterinária São Boaventura há 33 anos. Sou uma pessoa tranquila, dificilmente me aborreço com as coisas e com as pessoas. Mais ou menos isso. Pois não. Paulo, quando surgiu a vontade de escrever? Bom, a vontade de escrever surgiu ainda quando criança, quando eu estudava no grupo escolar Raul Vidal. A diretora desse grupo, ela incentivava a leitura e a escrita e fazia um concurso anual. E um desses concursos eu venci, ganhei uma medalha e daí para frente eu escrevi sempre. O Raul Vidal realmente é um colégio notável aqui em Niterói. Lembro-me perfeitamente, na minha infância, de uma diretora que lá, passou muitos anos na direção, chamada Jônia Gonçalves da Fonte. Era uma pessoa maravilhosa, então parabenizo por ter estudado nesse colégio Raul Vidal. O porquê de você expor seus textos? Como eu disse, eu sou médico veterinário e costumava colocar na época de Natal mensagem para os meus clientes. Um desses meus clientes, também poeta, Naldo Velho, um dia chegou na clínica e falou: por que você não expõe seus textos, você escreve tão bem? E me deu o endereço de um site. E eu escrevo nesse site até hoje. Esse é o motivo de eu expor, porque ele pediu para eu escrever nesse site e eu escrevo lá. Hoje esse site tem cerca de 2.400 textos escritos. Naldo Velho é uma figura notável, sempre muito participativo nos movimentos literários da nossa cidade. Por muitas vezes o encontrei, em eventos. É uma figura maravilhosa, sem dúvida alguma. Paulo César, você pertence a alguma entidade cultural? Eu pertenço à Associação Profissional dos Poetas no estado do Rio de Janeiro. Sou membro do Clube de Língua Portuguesa de BH, Minas Gerais. Sou membro da Academia Nacional de Letras do Portal do Poeta Brasileiro e membro da Academia de Letras do Brasil, que é um órgão de âmbito internacional. Eu fui convidado pelo presidente dessa academia e aceito pela diretoria. Estou esperando um momento oportuno para a posse. A Academia de Letras do Brasil, a sede é em Brasília. Em Brasília. E a sede no mundo é na Suíça. Certo. E tomará posse em breve. Em breve. É bom nós tomarmos conhecimento disso aí para poder divulgar aqui para os nossos telespectadores. A gente tem uma cronologia de posse. Então, no próximo evento, aí vai ser a posse. Será uma honra para todos nós niteroenses tendo o Paulo César numa academia de letras em Brasília, Paulo César, você tem algum site onde os leitores e também os telespectadores possam encontrá-lo? Pode nos divulgar? Aqui no Brasil, eu escrevo para uns 3 sites, mas o meu site oficial é pcoelho.com
prosaeverso.net. E em Portugal eu escrevo também no site luso-poemas.net. Perfeito. Eu gostaria que, se possível, repetir para os nossos telespectadores essa... Vamos repetir para que... www.prosaeverso.net. E o site português é www.lusopoemas.net. Perfeito. O site que você escreve são bem acessados? Então, nesse site oficial, o P. Coelho, eu tenho cerca de 2.400 textos, entre contos policiais, contos de suspense, contos eróticos, contos infantis, né? E poemas, logicamente. E nesses 2.400 textos, aproximadamente 300.000 leituras. No site português, né, no Luso Poemas, eu não tenho tantos textos, que foram textos jogados desse site para lá. Eu tenho cerca de 800 textos lá no Luso Poemas e tenho a felicidade de ter lá 643.000 leituras. Nossa! Então, o que me faz pensar que o português lê mais os meus textos do que os brasileiros, né? Que coisa, e que gostam muito de textos de humor e textos sensuais, textos eróticos, eles gostam bastante. Os dois textos meus mais lidos em Portugal, um é de humor, A Primeira Transa a gente nunca esquece, e o outro é um texto sensual. Perfeito. É um número bem significativo, hein? Realmente. Eu queria que você nos falasse, Paulo César Coelho, sobre suas obras publicadas com as participações em antologias, né? Isso. Bom, a primeira antologia foi em 2008, Eldorado. É uma coletânea de poemas, crônicas e contos, né? Em 2009, antologia de poesia e prosa de escritores, né? Em 2010, tem o Poetas Contemporâneos do Brasil. Esse livro foi lançado na Bienal de São Paulo. Ainda em 2010, tem uma agenda poética para 2011, com Sérgio Jerônimo. Em 2011, Poetas Contemporâneos do Brasil, volume 2, lançado na Bienal do Rio de Janeiro. Em 2012, o primeiro encontro nacional do Portal do Poeta Brasileiro, em Rio Preto, em Minas Gerais. Em 2012, também, em dezembro, a antologia da Academia Nacional de Letras do Portal do Poeta Brasileiro, aqui nesse portal, nessa academia, poetas do Brasil inteiro. 2013, a coletânea Sensuale. E esse aqui, em 2013, o Manifesto Poético pela Paz. Esse livro, para mim, tem uma importância grande. Ele foi também um conjunto de poetas do Brasil que entregou à secretária do Senado esse livro e está catalogado na Biblioteca do Senado Federal. Então, a participação do nosso querido Paulo César Coelho são em antologia, 8 antologias. É isso. Existe uma antologia portuguesa em 2011, chamada Sete Pecados, mas os portugueses ainda não trouxeram essa antologia para mim. Em breve eu devo tê-la em mãos. O Eldorado foi a primeira. A primeira em 2008. Iniciou com o Eldorado em 2008, né? Isso. Perfeito. Depois veio Amor e Paixão,
Poetas Contemporâneos do Brasil, o Receituário, em 2011, o segundo volume de Poetas Contemporâneos do Brasil, o primeiro Encontro Nacional do Portal do Poeta Brasileiro, Rio Preto e Minas Gerais, também a antologia da Academia Nacional de Letras de Portal do Poeta Brasileiro, a coletânea Sensuale, editada pela editora Muiractã, da nossa querida Labouré Lima, e o Manifesto Poeta pela Paz, Portal do Poeta Brasileiro, coletânea nacional. Então, realmente, o trabalho do nosso querido Paulo César é notável, participando de tantas antologias que tiveram grande repercussão. Parabéns, Paulo César. Já que nós estamos falando em tantas obras, né, quais são os seus autores preferidos? Você poderia destacar alguns nomes? Eu gosto muito do Mário Lago, Fernando Pessoa, Drummond, mas o autor, o poeta predileto para mim é Mário Quintana, pela sua irreverência e sua simplicidade de escrever as coisas. Né? Então, ele realmente é quem eu me espelho quando eu estou escrevendo. Mário Quintana é gaúcho. Isso, Mário gaúcho, Quintana. Porto Alegre. Tem umas antologias poéticas. Tem umas antologias. Foi 3 vezes negado a ele a entrada na Academia Brasileira de Letras, né? Justamente por ser simples, escrevia que as pessoas entendiam, né? E de uma forma diferente um pouco. E depois ele foi outra vez convidado, uma 4ª vez, e aí já não aceitou mais. Realmente, o Rio Grande do Sul também nos deu o Érico Veríssimo, né? Que marcou muito com suas obras O Tempo e o Vento, Olhar os Lírios do Campo, Clarissa e tantos outros trabalhos. Falou também no Drummond, também um poeta do modernismo brasileiro, né? Marcante. Então, realmente, são autores nacionais de grande... Fascinante. Qual o título de seu novo livro, que está sendo tão aguardado? Eu também gostaria de saber de que se trata a história desse livro que está para ser... Carlos, esse livro chama-se Duvido, é um romance compacto, 170 páginas mais ou menos. Dá para ler em um dia, no máximo 2. E é bem atual, porque é uma médica do Rio de Janeiro que entra num chat, numa sala de conversação, para olhar, e para não ser incomodada, ela coloca em letras garrafais a palavra muito feia. Lá em São Paulo, por uma coincidência do destino, um comerciante que possui uma franquia de perfumes, também num dia de muita chuva em São Paulo, entra nesse mesmo site, ele muito bem-humorado, olha para aquela muito feia e escreve letra por letra, D-U-V-I-D-O. Por isso, o nome do livro, achei por bem colocar Duvido, porque foi ali que começou uma história de amor bastante intensa, muito bonita, e por conta daquela sala de bate-papo, que coincidentemente os dois entraram naquele dia. Perfeito. Eu queria também, já que nós falamos a respeito do livro Duvido, queria que, se possível, leia a resenha, né? A resenha do seu livro Duvido. A resenha sintetiza bem o livro, foi feita pela Adriana Vargas, uma escritora, foi quem revisou também o livro, e ela diz o seguinte: a obra fala sobre o romance clandestino de Ana e Marcelo, que se conhece através da internet, e o destino os leva a viver uma linda, tórrida história de amor. Possibilitados de continuarem juntos, a voz dentro de cada um os induzia a quebrarem as barreiras, lutando para estarem juntos entre viagens escapulidas e lugares lindos, cheios de detalhes e encanto, envolvendo tanto os personagens quanto o leitor em momentos inesquecíveis.
A trama, embora o livro norteie o romance proibido entre Ana e Marcelo, o que mais chamou a minha atenção, além do Marcelo, foi o cuidado que o autor teve em detalhar lugares com seus costumes, de uma maneira que o leitor também desfrute das delícias tropicais que temos escondidas dentro do nosso país. Eram alguns lugares simples por sua natureza, porém de beleza incomparável. Os passeios do casal que buscava por refúgio tornaram-se momentos encantadores, cada encontro uma novidade, um lugar e costume diferente. Talvez seja esta a segunda arma poderosa do livro, logo falarei da primeira. O sexo é algo intenso e maravilhoso no livro. Há momentos que as leitoras mais afoitas, sinceramente, irão desejar ser Ana por um segundo. Também será visto perdas de entes queridos e refazimento desta dolorosa passagem. Perfeito. Esse comentário foi feito pela Adriana Vargas, Isso, que é escritora. Ela é escritora em Mato Grosso do Sul. Sim. Eu também a conheci através da internet, e ela tem livros e faz revisão para livro para uma editora do Mato Grosso do Sul, e ela então me ajudou a fazer a revisão desse livro e a resenha. Esse, perfeito. A resenha é realmente linda, né? É linda, ela sintetiza bastante, né? Termina aqui a resenha que eu não falei, vou falar agora. O final da trama foi incrível, longe dos clichês com finais felizes, surgiu inesperado. Quando tudo caminhava para o que se pode denominar de piegas, houve uma mescla de aventura, autossuperação e um pezinho no sobrenatural. Realmente me surpreendeu e me fez acreditar que é uma leitura que realmente vale a pena. Eu espero que todos que leem gostem do livro. É realmente uma bela resenha, e também estou vendo aqui na orelha do livro um belo poema de sua autoria, Sou o que Sou. Eu até gostaria de passar para os telespectadores, né, o belo poema de autoria do Paulo César Coelho. Não sou o tempo, não sou a vida, tampouco a morte da alma ferida. Viajo pelos ventos, sou pólen, seu flor, sou a semente que cobre o teu ventre, se lhe tenho amor. Sou o que sou, alguns acertos, pouca vaidade, sei ser pequeno sem ser ingênuo, sei ser forte sem ser covarde. Belíssimo poema de autoria do Paulo César Coelho, Sou o que Sou. Parabéns pelo poema, pela resenha e pela sua obra, Duvido. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Esse livro está realmente ansiosamente aguardado por todos. Então nós queríamos saber de você, Paulo César, já está programado a data do lançamento de seu novo livro? E eu também gostaria de saber onde é que será esse lançamento. Então, em 27/7/2013, agora em julho, o livro vai ser lançado no Paraná, na cidade de Londrina, no segundo encontro da Academia do Portal Nacional de Letras, né, do poeta brasileiro. E estamos conversando para lançamento em breve aqui em Niterói, provavelmente no MAC. No MAC. E no MAC, e também pensa-se em outros espaços ou somente Sim, no no MAC? MAC, a gente está conversando com a Lucília, um brinde à poesia, e pode ser também no Memorial Roberto Silveira. Sim, no Memorial Roberto. Foi reinaugurado há pouco, é um belíssimo espaço e vamos prestigiá-lo do lançamento aqui em Niterói. E será esse ano, né? Será esse ano, se Deus quiser. As conversações já vêm sendo Sim, feitas. estamos em conversação. Brevemente
na oportunidade, eu colocarei na minha página, no meu site, e também na página do Facebook. Perfeito. Que é facebook.com/Paulo César Coelho. Quem quiser acompanhar, logo vai estar o dia e a data do lançamento do livro aqui em Niterói. E onde as pessoas interessadas poderão adquirir as suas obras? O meu site oficial, o pcoelho.prosaiverso.net, tem várias janelas para textos, para livros à venda e para contato diretamente com o autor. Então, abrindo a janela do autor, vai falar diretamente comigo e a gente vai e responde os interessados a comprar e obter o livro. Porque terão muitos interessados em ter a sua obra. Já vendi alguns livros pela internet, né? Amigos que sabem, já vendi. E uma coisa importante, para cada 50 livros vendidos, vamos sortear uma camiseta temática do livro. Então, tem essa imagem, né? Tem um poema, esse poema que está aqui atrás no livro: saudade é um corpo ardente que sente calafrios por quem não veio e que permanece vazio ao mesmo tempo em que cheio. Então, na camiseta vai esse poema e um brinde para os leitores. O primeiro lançamento será no... Primeiro lançamento será no dia 27/7, né? Agora, em julho, no Paraná, na cidade de Londrina. Certo. Dia 27, no Paraná, o lançamento do livro. Justamente. Perfeito. E há projeto para um novo livro? Você pensa em publicar em breve uma nova obra? Existe sim, um livro de contos proibidos, secretos, né? Eu estou coletando um conto aqui e ali, fazer mais ou menos uns 10 a 12 contos, para fazer um livro de contos. Romance também nesses contos, suspense, e contos que não deveriam acontecer, coisas que não deveriam acontecer, enfim, conto policial, uma mescla de contos. Certo. E esse projeto de um novo livro será para esse ano, ano que vem? Será mais à frente? Esse livro deve sair para ano que vem ou no começo do outro ano. Perfeito. Então vamos aguardar essa nova publicação. Paulo César, o poeta influenciou, de alguma forma, o poeta influenciou o escritor para publicar este livro? Em que momento isso aconteceu? Nesse livro tem alguma coisa do poeta, alguma coisa de poesia. E tem um momento em que o personagem Marcelo, cansado com as brigas, já não queria mais o relacionamento, e a Ana aparece em São Paulo, porque o Marcelo é de São Paulo, a Ana aparece lá, faz uma surpresa para ele, e eles têm, então, uma noite de amor assim, fantástica, e ele deita, já de madrugada, ao lado dela, e fica pensando, né, que amor é esse, que não acaba nunca, né? Maior do que o ciúme, maior do que a fúria, né? Um amor que, de tão insistente, chega a ser insolente, né? Como vou me livrar de um amor assim, que fere, que mata todas as vontades de partir? Então, esse é o momento poético do romance. Bom, outra pergunta que eu gostaria de fazer. Você é natural aqui do município de Niterói? Isso, de Niterói, nascido aqui em Niterói. Nascido aqui. Acabou de falar que estudou no Raul Vidal, né? Raul Vidal, Gay-Lussac. Gay-Lussac. E UF. Gay-Lussac também é um colégio que marcou muito
na época do Renato Garcia de Freitas, Dalton Gonçalves, Gonçalves, justamente nessa época. uma época do Manuel Francisco, lecionava um colégio realmente marcante também. Como você vê o atual movimento literário em Niterói? Niterói é bastante ativo em cultura, né? Existe por aqui muitos movimentos. Se a gente pudesse ir a um a cada dia, né? Mas no MAC tem o evento da Lucília, um brinde à poesia, é um evento muito importante, de presença marcante, né, em Niterói. Existem alguns outros encontros, na própria praia de Caraí, ali, aos domingos, tem um encontro também literário, né, e o Naldo Velho e a Beatriz Chafon faz também encontros na OAB, né? Então, e outros encontros estão sempre acontecendo aqui em Niterói. Então, Niterói é rico em movimentos literários. Sem dúvida alguma. Bom, eu gostaria que você falasse, para encerrar o programa, as considerações finais e aproveitar para repetir os endereços de como encontrar as suas obras no seu site. Considerações finais, Paulo. Então, Carlos, eu quero agradecer a você, né, ao Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, né, à UniTV, aos telespectadores, e deixar, mais uma vez, o site onde encontrarão o livro. É www.pecoelho.prosaeverso.net, na janela Contato. Obrigado, Carlos. Perfeito. Obrigado, MTV. Bom, como notícias, no dia 20 de junho, às 17 horas, posse da acadêmica Lúcia Maria Barbosa Robeu na Academia Fluminense de Letras, onde ela será saudada por José Raimundo Martins Romeu. Preside a Academia Fluminense de Letras o excelentíssimo Dr. Valdenir de Bragança. Também teremos posse no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Matilde Conte assume a cadeira 8 patronímica de Américo Jacobim Lacombe, dia 27 de julho. Despeço-me agradecendo a presença do escritor, poeta e letrista Paulo César Coelho em nosso programa. Eu que agradeço. E aos distintos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da acadêmica e psicóloga, a nossa querida Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. Uma presença ilustre na universidade. No dia 27 de maio, o embaixador Celso Amorim, atual ministro do Estado da Defesa, esteve no auditório Florestan Fernandes, no campus do Gragoatá. Amorim palestrou na aula magna do INEST, o Instituto de Estudos Estratégicos da UF. O ministro falou, entre outros temas, por quase 1h30 sobre relações de poder, a questão nuclear e o papel do Brasil na comunidade internacional nos dias de hoje. E para ele, falar desses assuntos para os jovens é ainda mais estimulante. A melhor coisa que tem é o contato com os jovens, né? Porque eles é que mesmo quando não dá tempo de fazer pergunta e resposta, olhando para as caras deles, a gente fica mais inspirado e sabe se está falando coisas que são relevantes para o país, porque o país que interessa é o país deles. O meu já passou. E o país deles é o país para o qual nós estamos trabalhando. Então, saber que há esse interesse todo por temas que às vezes são áridos, como esses temas de relações internacionais e temas estratégicos de defesa, é muito gratificante. Celso Amorim foi ouvido atentamente pelos estudantes que lotaram o auditório. Os alunos gostaram mesmo do que puderam presenciar. Eu acho que o ministro nos brindou com um belíssimo discurso que abordou várias áreas. Focou um pouco menos na defesa, mas a gente já esperava por isso. Mas mesmo assim foi brilhante e
todo esse tipo de discurso incentiva a gente a estudar mais, a melhorar e a levar o nome do INEST para frente. Então, foi extremamente motivador. Eu achei que a explanação dele, assim como todos os outros alunos aqui, foi muito profundamente tocante, eu sou um entusiasta particularmente dele. E acredito que tenha sido algo que os alunos tenham como cartão de visitas do QRI para os iniciantes. E para os que já estão se formando no curso, é o que nos espera, o desafio atual para o Brasil. Quem também esteve presente para compor a mesa de apresentações na abertura do curso foi o reitor da UF, Roberto Salles, que teve a companhia do diretor do INEST, Eurico de Lima Figueiredo, e de Mauro César Rodrigues, ex-ministro da Marinha. É uma satisfação muito grande ver o grande trabalho que vem sendo feito pela UFF neste campo. Espero que cresça cada vez mais, que isso é um dos aspectos de que depende o futuro do nosso país. A fórmula para entender a política mundial e as estratégias de defesa não é clara, mas o ministro deixou um recado para quem ainda pode fazer muito pelo país. O mais importante é você confiar no Brasil e confiar na nossa capacidade de realizar as coisas, não nos deixarmos intimidar por conceitos antiquados que só foram concebidos justamente para cercear o nosso progresso, tanto interno quanto o progresso internacional. Muito obrigado. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje com alguns e-mails. Então, eu aqui na Berlinda tentando direcionar aqui alguma coisa que nos chegou e que eu não gostaria de ficar em falta. Então, vamos tentar, né? Abordar aqui dessas coisas que chegaram uma posição. Então, numa primeira questão, a gente tem aqui, Elizabeth, gostaria de saber se existem regras para o prazer sexual, hoje tão enfatizado em todas as mídias, a ponto de deixar muitos de nós frustrados por não vivenciarmos tais experiências tão promissoras de felicidade. Sou professora, dou aula para o ensino médio e enfrento diariamente muitas indagações dos meus alunos sobre esse tema. O que dizer para a garotada? Como responder essas questões sem cair na banalização e na inadequação que acaba por prejudicá-los em seu desenvolvimento biopsicossocial? Eu concordo sim que nessa situação da sexualidade, o que a gente vê na maioria ocorrendo na mídia, na maioria dos programas, inclusive às vezes eu assisto alguma coisa e alguém comentando sobre sexualidade, e o que a gente percebe é que o assunto é levado mesmo muito no vamos usar camisinha e vamos fazer de tudo, né? Vamos usar e abusar da coisa, né? E não é muito bem por aí, né? A gente deveria se preocupar mais um pouco em passar para a garotada um conhecimento e uma aprofundação maior do que é relacionar-se, não é? Não propriamente do que seria isoladamente o desempenho sexual ou ficarmos voltados apenas isoladamente para a questão do sexo encerrado em si mesmo, né? Mas essa via completamente independente das outras questões do ser humano que são muito mais importantes, não é? Que é a questão do relacionamento humano, não é? Porque a sexualidade seria exatamente
uma característica que complementa, não é? Quer dizer, uma das vias que acontece, que é uma consequência também das relações humanas, quer dizer, que complementa essa cadeia de nós na vida do ser humano. Quando eu digo nós, eu estou falando de nós de articulação mesmo, de coisas entrelaçadas, né? Nós de relações, né? De atrelamentos, né? Então, quer dizer, o quanto é importante o relacionamento sexual nessa cadeia de relações que todo ser humano tem. E como isso é importante para a garotada, e como é importante que a garotada passe a ter sobre isso noções mais consistentes, não é? Noções onde eles possam conhecer mais profundamente o funcionamento do seu próprio corpo, a fisiologia, né, das suas questões hormonais, de como isso tudo funciona, né? Conhecer as suas questões emocionais também, mais um pouco. Então, isso tudo é muito importante. E o que a gente vê hoje, na maioria das vezes, é vamos deixar para lá isso tudo, vamos usar camisinha e vamos liberar geral, né? E quando eu vejo uma pessoa fazendo esse tipo de indagação, eu fico muito feliz, porque se as escolas se preocupassem mais um pouquinho em dar esse tipo de orientação mais aprofundado, se as escolas procurassem mais um pouquinho essa orientação mais, de certa forma, calcada aí na biologia, sem sombra de dúvida, e na psicologia também, né? E nessas questões que envolvem, acima de tudo, contatos sociais, né? Contatos afetivos, quer dizer, onde envolvem questões emocionais, né? Quer dizer, seria muito bom que, de uma maneira geral, a gente pudesse conduzir os nossos adolescentes com essa maturidade, né? Que nós pudéssemos agregar, não é, a tudo que estamos passando para eles, em termos de conhecimento, né? Esse conhecimento da sexualidade nesse nível, né? E não nivelar por baixo, como vem acontecendo de certa forma, né? Como a gente vem observando de uma maneira geral, né? Na educação, essa coisa desse nivelamento sempre para baixo, tudo muito banalizado, tudo de uma forma muito superficial, visando aí o ser humano como mais uma via de consumo, né? Já que nós vivemos numa sociedade de consumo, quer dizer, como se a sexualidade fosse alguma coisa também que o outro vai ali, consome o outro por algum tempo, quer dizer, se utiliza do outro por algum tempo, depois encosta, põe de lado e faz de conta que nada aconteceu, né? Usou camisinha, está resolvida a questão, né? E me parece que essa professora é alguém que se preocupa profundamente com essa questão. Eu também me preocupo profundamente com essa questão. E acho que a questão da camisinha vem num plano já muito secundário a isso tudo. E, em primeiro lugar, vem mesmo essa consciência, não é? Essa importância de formar o jovem, de dar a ele atributos, dar a ele instrumentos para que ele possa lidar, né, com a sexualidade de uma forma amadurecida, de uma forma para que ele possa fazer as suas escolhas, não é?
com mais sensibilidade, escolhas mais acertadas, enfim, para que ele possa lidar com o outro de forma mais respeitosa. Isso é muito bom porque faz crescer, provoca um crescimento para a própria pessoa e faz crescer tudo em volta. Então, faz crescer também aquelas pessoas que estão em contato com uma pessoa que está buscando crescimento. Então, eu parabenizo, né, essa pessoa que se preocupa com isso, essa professora que está buscando esse tipo de informação e estou à disposição, tá? Para mais informações, né? Quer dizer, tá aí o nosso e-mail, né? Mais informações, eu estou à mão, né? A gente está aí para cooperar da maneira que for possível. Por hoje a gente tem que ficar por aqui, porque tem mais questões aqui que eu vou ter que abordar. Então, num segundo questionamento, a gente tem aqui: sou arquiteto, tenho 34 anos, há 6 meses comecei a fazer psicoterapia e venho passando por algumas dúvidas em relação a esse tratamento. No início, o terapeuta me ouvia com bastante calma e atenção, mas de algum tempo para cá venho percebendo que ele fica querendo me despachar rápido. Estou me sentindo mal atendido e não sei o que devo fazer. Devo deixar a terapia? Não. Não antes de aproveitar o espaço terapêutico exatamente para colocar a sua insatisfação, porque esse é o lugar para você se colocar, esse é o lugar para você começar a ter uma conduta que possa te colocar justamente frente a novos desafios, né? Esse é o local do espaço que você vai ocupar de uma maneira um pouco diferenciada, no sentido de você mesmo se lançar, né, de uma maneira desafiadora para você mesmo, no sentido de você dizer, não, eu posso ir um pouco mais, eu posso avançar um pouco mais, eu posso ser um pouco mais, eu posso ir além, né? Eu posso me encorajar mais um pouco e me confrontar um pouco mais no sentido de firmar um pouco mais a minha posição. Então, mesmo que seja o caso de mais na frente chegar à conclusão de que não seria esse terapeuta o mais adequado, antes de se chegar a essa conclusão, esgotar as possibilidades. E esgotar as possibilidades significaria conversar sobre isso, né? Quer dizer, o que está havendo, o que está acontecendo que nessas últimas sessões, né, de terapia, eu não estou me sentindo bem, não estou me sentindo ouvido como gostaria, não estou sentindo que o atendimento está preenchendo as minhas expectativas, né? Até porque o atendimento psicoterápico, a função dele não seria mesmo poder dar um preenchimento de todas as nossas expectativas, né? Porque isso de forma alguma a gente conseguiria fazer, né? Quer dizer, é lógico que ficaria sempre alguma coisa a ser preenchido, né? E nós, seres humanos, há sempre algo que nós não conseguimos preencher, né? Agora, isso é preciso ser trabalhado também, isso é preciso ser trazido à superfície, ser trazido à consciência para ser trabalhado, para ser decodificado,
né? Para ser discutido, mas esse discutido é uma discussão no bom sentido, quer dizer, uma discussão para se chegar a um entendimento, para se chegar a alguma compreensão dessa situação, né? Então seria por aí. Numa terceira questão, Elizabeth, estou preocupada porque tive dengue em março e ainda não me recuperei. O médico me diz que estou curada e que meus exames estão todos normais, mas eu não me sinto bem. Tenho um aperto no peito, o coração dispara e fico trêmula. Não me sinto confortável em nenhum lugar, nem deitada. Isso teria algum componente psicológico? Bom, o que a gente poderia colocar aqui é o seguinte, não existe nenhuma doença que não tenha componente psicológico, né? Essa coisa de separar o que é orgânico do que é psicológico, a gente já abordou aqui algumas vezes, e o que a gente coloca é sempre que essa separação ela é apenas para fins didáticos, porque a gente não pode separar a mente do corpo, a mente está inserida no corpo. Então, toda e qualquer alteração fisiológica, né, nas funções corporais, né, elas são registradas pelo psiquismo. Elas são registradas alterando de alguma forma o comportamento, né? Quer dizer, trazendo alguma consequência, algum reflexo, alguma modificação, né, de alguma forma no comportamento. Daí algumas pessoas reagirem de formas diferenciadas, né, a determinadas doenças. Então, na realidade, nós não falaríamos propriamente em doenças, né? Mas falaríamos em doentes, né? Quer dizer, nós teríamos, por exemplo, em termos de dengue, pessoas que têm dengue se recuperam com uma facilidade grande, voltam a trabalhar muito rapidamente, quase não tem sequelas, também dependendo do tipo de dengue, porque são 4 vírus diferenciados, são 4 tipos de dengue diferentes, também tem isso, né? Dependendo da gravidade, né, do tipo de dengue que é, quer dizer, tem isso também, né? Dependendo, então, da gravidade, do tipo de doença, do tipo da gravidade de doença, que é, do quanto ela compromete o sistema, quer dizer, o sistema como um todo, o organismo como um todo ou não, a gente vai ter, provavelmente, uma consequência no comportamento, uma consequência com danos maiores ao comportamento ou nem tantos danos ao comportamento, que poderia ser o quê? Desde uma leve ansiedade, quer dizer, de uma leve sensação de mal-estar, às vezes de medo, de insegurança, de sair de casa e não se sentir bem, querer voltar para casa, né, voltar para o seu aconchego, para o lugar seguro e tal, desde as sensações aqui, né, como são descritas, a questão do aperto no peito, né? Quer dizer, o aperto no peito está falando justamente de uma sensação que angustia, né, de uma sensação que já fala de uma coisa mais aguda, né? Um aperto no peito já fala de um sintoma mais agudo, mais forte, né? Quer dizer, eu estou me lembrando aqui quando a gente lê
no texto freudiano sobre neurose de angústia, né? Que hoje a gente chama de síndrome do pânico. Quer dizer, o Freud já falava lá nos textos dele em neurose de angústia e hoje a gente fala em síndrome do pânico, né? Que é a tradução da neurose de angústia, quer dizer, que é essa coisa da ansiedade num nível tal, quer dizer, uma ansiedade tão aguda que a pessoa entra em pânico, né? Então, existem doenças e existem intervenções, por exemplo, determinadas intervenções cirúrgicas, às vezes depois de uma intervenção cirúrgica, a pessoa desenvolve sintomas de ansiedade, sim, e pode desenvolver sintomas de pânico. Isso pode acontecer, né? Busca-se tratamento de duas formas. Inicialmente, pode-se buscar um tratamento psicoterapêutico, né? Uma entrevista com um psicólogo, aí ouvir, né, essa angústia para ver se é possível dar conta disso num nível, né, de troca de informações aí para ver se pode ser feito alguma coisa, né, através dessa escuta. Num outro nível, esse tratamento pode ser feito também de forma medicamentosa, tá? Então tá aí a minha orientação. Bom, vamos aqui para uma quarta questão. Elizabeth, tenho 3 filhos e o mais novo... Quanto tempo a gente tem? 5 minutos? Gente, então vou ter que correr. Elizabeth, tenho 3 filhos e o mais novo está com 12 anos. Por ser a raspa do tacho, acho que nós o mimamos muito. Observo que ele não computa as nossas conversas como os outros 2 faziam nessa idade. Ele é muito distraído ou desligado, desorganizado com as roupas, com o quarto, e isso vem se acentuando mais. Já tentamos conversar sobre esse assunto, ele diz que vai prestar mais atenção para não repetir o mesmo comportamento, mas até agora só tem piorado. Como poderíamos agir com mais eficácia? Bom, aqui a minha dica é o seguinte, olha só, aqui não foi colocado como é que ele está na escola. Então, a minha dica é o seguinte, observa como é que ele está na escola, né? Tem que ter um parâmetro aí. Se ele for bem na escola, eu acho que em casa os apertinhos tem que ser por conta de, olha, dá uma olhadinha, não fez aquilo ali, ó, então aquele programinha que você gosta, aquela coisa, olha, vai ter que ficar para depois, porque você agora vai arrumar aquilo ali que você não arrumou, tal coisa, mas o importante é ver como é que está lá a escola. Se estiver indo bem, menos mal. Agora, se estiver indo mal, aí a coisa pega, né? Mas não vou poder me deter muito aqui, porque tem uma outra questão aqui que é muito importante de ser abordada e que eu acho que eu vou me deter mais um tempinho nela. Elizabeth, assisti o seu programa na semana passada e aproveito para lhe perguntar, já que você disse que se ausentou porque teve dengue, se você acha que Niterói está bem estruturada para dar conta dessa empreitada nos cuidados com a dengue. Pelo que eu pude observar, até agora os hospitais e policlínicas municipais estão deficitários de tudo, de pessoal, de espaço físico, de higiene básica e de roupa adequada para atendimento ao público. E ainda o paracetamol genérico distribuído por eles não faz efeito para baixar a temperatura. Bom, aqui infelizmente, ele diz que é professor de educação física, tá? Então, olha só, aqui infelizmente eu vou ter que dar a minha impressão. Infelizmente, com muito pesar, gente, eu vou ter que concordar. Porque eu passei também por uma policlínica aqui de Niterói, agora quando eu tive dengue, e eu constatei que isso é verdade, não é uma falácia. Realmente, olha, inclusive eu nos meus exames de dengue que foram feitos na policlínica, um dos meus exames, meu nome veio errado. Quer dizer, é uma coisa complicada, né? E olha que eu tenho um nome grande, hein? E veio um exame com um nome que não era meu. E as plaquetas estavam muito baixas, né?
E realmente, na questão do paracetamol, eu vou ter que concordar também. Me deram um paracetamol, eu levei o paracetamol para casa, tomei o paracetamol e a febre não baixou de jeito nenhum. Eu tive que mandar vir um paracetamol da farmácia, né, que é o Tilenol mesmo, porque o paracetamol genérico que eu tomei, aliás, tomei 2 vezes, 2 tomadas, e olha, a febre nem fez cócega, 38,8 de febre, nem fez cócega, não desceu de forma alguma, só desceu quando eu tomei o Tilenol de 750, me deram um paracetamol genérico de 500 miligramas, e olha, nem fez cócega. Então, infelizmente, eu tenho que endossar, porque eu vivi essa experiência também, né? E, infelizmente, a gente tem que comprovar isso. E eu acho que não é à toa que a gente está atravessando esse momento que, por um lado, é drástico, né? Por outro, eu acho que a população, de certa forma, do país como um todo, está muito sofrida, mas muito sofrida. Eu acho que a nossa saúde está muito desamparada. Não só a nossa saúde, mas a nossa educação está muito desamparada, né? Não há verba para a saúde, não há verba para a educação, não há verba para a segurança pública, né? Os nossos transportes estão aí nessa agonia. Quer dizer, o que fazer, né? É muito complicado. Então, eu acho que de forma pacífica, sim, fazer alguma coisa, não é? Pedir ajuda, né? Pedir ajuda aos nossos governantes, sim. Fazer um clamor pacífico, dizer que a população está muito sofrida, nos corredores dos hospitais, né? Sem esse atendimento mínimo, básico, condições básicas de saúde. Né? É muito sofrimento, gente. Então, é necessário, sim. Essa população precisa de amparo, precisa de respeito e precisa ser atendida dignamente. Né? Então, não há como não apoiar, né, essa necessidade de dignidade e respeito que todos nós, como população, precisamos num país, né, que, de certa forma, quer abrigar como está tentando, né, abrigar aí a Copa do Mundo, né, dessa forma, né, com esse padrão, né, que a FIFA está dando. Então, olha só, que a gente possa ter padrões de saúde, padrão de educação, padrão de urbanização, padrão de segurança pública, também dessa maneira. Que nós possamos, sim, pacificamente, lutarmos por esse Brasil melhor, por esse país melhor e por essa população mais respeitada e mais digna, né, dessa visão que é necessária que aconteça, né, para que todos nós tenhamos menos depressão. Tá? Então, aqui fica o meu beijo e até o próximo programa.